Opa, tudo bem? Começando o 22º episódio da nossa série de Cities Skylines 2, onde nesse episódio nós vamos começar o desenvolvimento do Distrito Agrícola. Vindo primeiramente, passando nos pontos que foram feitos entre o último episódio e esse, eu quero começar mostrando o Distrito Florestal como ele ficou. No final do último episódio, a gente tinha somente as ruas e o início do desenvolvimento desse lado, e como eu comentei, eu já fiz a ampliação de mais duas indústrias florestais deste lado e 3 indústrias florestais desse lado foi o suficiente para completar essa parte do mapa. E com isso agora nós temos 8 indústrias florestais nessa região, e isso é o que nos gerou aqui um resultado, um faturamento acima dos 90 mil. E uma vez com esse faturamento acima dos 90 mil, já podemos considerar que nossa saúde financeira, nossa recuperação financeira que iniciou há 2 episódios atrás em busca do faturamento alto, já teria atingido esse objetivo, muito graças a essas indústrias aqui. Se a gente der uma olhada no painel de produção, nós estamos produzindo mais de 100 toneladas por mês, tem um superávit de 74 toneladas, esse superávit chegou a bater mais de 80 toneladas aqui em um certo momento, e isso é o que está nos gerando muito lucro, e por isso que a gente passou o faturamento dos 70 mil do final do último episódio para acima dos 90 mil nesse episódio aqui, graças a essas indústrias. E como que ficou aqui? As indústrias florestais eu padronizei todas com árvores de abeto para dar um contraste legal aqui de preenchimento dessa área, eu achei que ficou bacana. E em volta das indústrias a gente mantém com a vegetação que já vem usando padrão, com os carvalhos, com os plátanos de Londres, a tilia, tem alguns armieiros também, bastante pedra para dar um contraste aqui com o verde. A minha ideia para esse local é tentar simular como se aqui fosse toda uma mata de árvores e aí as indústrias veio para o meio dessa mata. Essa é a ideia que eu estava tendo ao início. Então desse lado aqui tá com ruas de terra, as indústrias estão trabalhando aqui nesse canto. Aqui tem 2 indústrias florestais para preencher essa parte aqui que ficou. Em volta das ruas também bastante árvores aqui para preencher esse local. E aqui ficou 3 indústrias dessa forma. Uma aqui no centro, uma à esquerda e uma à direita. Preenchendo também com os abetos e sempre com ruas de terras, para que quem ande por aqui é somente quem vai vir nessas indústrias, não ter um tráfego de carros passando por aqui com uma certa constância. Nesse lado eu deixei um espaço em aberto, porque eu pretendo aqui colocar o trem de carga dessa região, e aí eu consegui transportar carga de madeira desse pátio de trem de carga e levar ele lá para nossa indústria. Então por isso que essa parte aqui está em aberto. Tem alguns outros cantos aqui também que eu deixei em aberto, essa parte aqui. Aqui também eu vou fazer uma decoração aqui como se fosse um armazém, colocar algumas toras de madeira, tentar simular como se fosse uma garagem dos tratores que vão guardando aqui, talvez colocar algumas casas. A minha ideia é usar esses 3 espaços para isso. Talvez aqui também usar um pouco desse espaço. E vindo para esse meio aqui, como é que tá ficando? Eu mantive as mesmas ruas que estavam aqui antes. No meio dessas ruas de asfalto eu fiz várias ruas de terra para tentar simular algo mais no interior, aqui no meio dessa região. Como eu comentei, a minha ideia é que aqui tentar simular ao máximo como se fosse toda uma área verde, e essas construções aqui vieram para o meio dessa mata, dessa floresta. E aí as casas aqui, eu deixei casas bem espaçadas, eu estou usando uma habitação japonesa nesse canto aqui. Tem esses 3 padrões de casa, né? Uma casa que com essa configuração, tem essas 2 casas aqui que são semelhantes, mas uma com portão mais à esquerda aqui para sair, uma com portão à direita. Fui mesclando entre esses 3 tipos de casa. Eu gostei porque a parte aqui do terreno, esse verde aqui é o mesmo terreno da área da plantação de árvore aqui, então acho que combinou bastante. Eu deixei casas bem espaçadas com bastante árvore no meio delas para tentar trazer mais um aspecto que essas casas foram construídas no meio da mata. Essa é o que eu tentei buscar. E aqui eu usei alguns comércios também na avenida do padrão europeu de baixa densidade. Eu acho que essas construções combinam bem com esse estilo de casa que está colocado aqui. Também estabelecimentos bem espaçados, com bastante árvore no meio deles, para tentar trazer esse aspecto de bastante mata. Um poço de gasolina aqui nessa rotatória, achei que ficou legal, mas a gente tem que continuar preenchendo.
aqui desse lado da avenida eu coloquei algumas habitações mistas japonesa mesmo. São construções pequenas, mas tem um número de habitantes interessante, de 23 aqui no caso, numa casa desse tamanho. E aí isso traz mais pessoas para essa região e gera mais movimento também, e faz com que essa área fique um pouco mais movimentada de carros passando pelas avenidas. Claro que tem bastante local em aberto aqui, nas ruas, nas avenidas também. Essa avenida aqui eu não pretendo colocar nada a princípio, só vou pensar em alguma coisa depois do trem de carga. Mas ainda tem bastante detalhe para preencher aqui, tem que colocar alguns serviços públicos nessa região. E também uma coisa importante que está faltando aqui é a gente determinar o distrito. Então eu já vou começar aqui fazendo isso. Eu vou definir que toda essa região é o nosso distrito florestal. E vou colocar uma política de reciclagem aqui, tá? Sem problemas. Tem poucas casas. A reciclagem nos diz aqui que diminui o tempo livre dos habitantes, porque elas vão passar mais tempo reciclando as coisas. Mas pelo número de habitantes aqui, que são de 500 pessoas, nesse canto, eu julgo que não vai influenciar tanto. Caso venha influenciar, a gente tira. E com isso, esse distrito florestal aqui, ele já está em construção. E tem bastante coisa para ampliar futuramente. Eu tô sentindo falta nessa área, algo relacionado à água, um lago, um rio, alguma coisa. Eu não sei aonde encaixar isso daqui ainda. Esse canto aqui, eu quero dedicar ele a um corpo de bombeiros, porque como é uma área florestal, a gente tem que imaginar que esse local, se ele vir a pegar fogo, por exemplo, numa dessas indústrias florestais, vai ser muito prejudicial à região, né? Claro que o jogo aqui ele não vai simular uma queima da mata toda, até mesmo porque os desastres naturais estão desabilitados, então isso não vai acabar acontecendo, mas eu quero colocar aqui as proteções em relação ao bombeiro nessa região. Corpo de bombeiro, torre de vigia para queima das matas, né? Então tem esse ponto para atacar aqui ainda. Mas o principal objetivo desse distrito aqui ele foi cumprido a princípio. Tá muito bom nessa parte. Agora vindo aqui para nossa região de residências que nós estamos construindo, o que eu fiz entre o último episódio e esse? Eu adquiri esse quadrado do mapa e eu fiz a ligação da avenida nesse ponto. Então aqui a gente vai ter uma interseção. E com isso eu ganho mais uma interseção de entrada da rodovia para essa cidade. O que é muito positivo, não sobrecarrega só aquela, agora tem essa opção aqui também. E como eu expandi essa avenida, aí eu continuei aqui com o preenchimento das casas nesse canto, coloquei mais comércios. Tem um edifício característico que eu estava analisando aqui, que é essa opção, que os comércios do sudoeste dos Estados Unidos no nível 3, com 1000 células preenchidas, vai habilitar essa loja de suprimentos artísticos. Então por isso que eu continuei loteando com o padrão do sudoeste dos Estados Unidos, para a gente conseguir bater essa marca. E tem essa marca aqui, ó, do nível 5, que são 20 estabelecimentos que a gente precisa chegar a esse nível 5 para habilitar esse centro Westwood. Então eu continuei a preencher com o sudoeste dos Estados Unidos por esse motivo. E o que mais eu fiz aqui? Eu reformei um pouco a parte das vias que passavam por aqui, preenchi com mais casas nesse canto e nesse canto, e aqui eu fiz um início de parque, né? Coloquei um lago aqui no meio, e em volta desse lago, sempre com ruas com estacionamento de um lado. Essas ruas aqui elas têm sentido único, por isso que tem estacionamento só de um lado. Eu sinto falta no jogo, por exemplo, essa rua de ida e vinda de duas mãos, ela podia ter uma opção com estacionamento de um lado só, imagino eu. Mas aqui não tem. Eu sei que tem mod que faz isso, mas não estou utilizando na série. E eu fiz essas ruas para poder colocar os edifícios de média densidade em volta do lago. E aí com isso também eu fiz caminhos de pedestres aqui para o pessoal andar em volta, praticar o seu exercício, acessar ele, conseguir de um ponto a outro com mais facilidade. E claro que toda essa área aqui ainda depende de uma decoração. Aqui, esses prédios aqui, eu não tô
gostando muito, eu acho que eu vou acabar tirando eles, mas falta preencher esse canto aqui também. Aqui continua a mesma coisa nessa parte. Essa interseção, depois que as pessoas chegaram aqui para morar, né, os novos habitantes, essa interseção não tem mais problema de engarrafamento, tá ok. A gente só tem que decorar ela futuramente. E para essa região foi isso. Agora esse distrito 10 já tem quase 4.700 habitantes. Aqui ainda está com 970, não aumentou muito. A nossa população agora está em 62 mil, que é muito bom. E a expansão dessa região agora vai ficar para esse lado aqui. Essa avenida continua até aqui. Eu imagino que um acesso por essa interseção aqui, por mais que seja simples esse acesso, nada muito elaborado como aqui, seja interessante criar essa opção. Mas indo para o desenvolvimento do episódio de hoje, como o nosso faturamento ele voltou nessa casa dos 90 mil, próximo dos 100 mil, eu pensei na possibilidade de retomar o desenvolvimento industrial, colocar aqui a parte dos transportes e tudo mais para melhorar essa região. Só que, como eu comentei no final do último episódio que eu queria desenvolver um distrito agrícola nessa parte, eu vou seguir com esse plano, para não ficar também um plano de faz um pouco, depois volta, tentar seguir o que eu comentei no final do último episódio. E até mesmo para começar a desenvolver essa parte e a gente tirar esse distrito agrícola daqui como fez com o distrito florestal. E para isso, o que eu imagino aqui para o distrito agrícola? Se a gente vir no painel de produção, eu lembro que eu comentei isso em algum episódio atrás, a gente tem uma produção grande, mas está em déficit. O trigo também tem uma produção grande, mas está em déficit. A parte das hortaliças aqui tem um superávit interessante e do algodão também tem um superávit interessante. Esses 4 itens é o que vai ser desenvolvido nesse distrito agrícola. E o que eu estou planejando aqui para o desenvolvimento desse distrito agrícola? Eu já deixei preparada essa interseção aqui para ser uma entrada do distrito. Então o que eu imagino? Aqui a gente fazer a ligação de uma avenida, algo semelhante ao que foi feito aqui no distrito florestal, e adicionar, por exemplo, nesse canto onde eu tenho um pouco mais de espaço, uma interseção parecida com essa. E essa interseção, ela fazer uma ligação com a avenida nesse ponto, e essa avenida ligar com aqui e deixar uma continuidade para cá. E quando a gente tiver a duplicação dessa rodovia que está pendente, eu considero uma interseção aqui nessa região com uma avenida vindo para cá. Essa avenida já faz uma ligação melhor com essa parte do distrito de energia e ela serve para comunicar com esses distritos agrícolas novos. E aí com isso eu vou gerar um espaço nesse canto entre os trilhos de trem e a avenida, que eu quero dedicar ele todo para a parte de gado a princípio. Esse lado do trilho eu não estou imaginando fazer alguma coisa agora, mas pode ser que venha a ser necessário. E com a avenida daqui ligando até aqui, faz com que gere um espaço nessa parte, e essa parte é o que eu quero dedicar às outras indústrias agrícolas, a de hortaliça, de algodão, de trigo, de grãos, né, no caso. Um problema que tem aqui que a gente vai precisar resolver também é essa usina de incineração. Deixar uma usina de incineração próximo do distrito agrícola é ruim porque ela gera uma poluição do solo. Se a gente olhar aqui, e essa poluição no solo pode afetar a produção dos bens materiais que a gente está gerando nessa parte. Então, o que eu quero fazer aqui é tirar essa usina de incineração dessa parte e passar ela para cá. Eu já tinha esse plano, eu estava na dúvida se compensava ou não, mas eu já vou fazer essa alteração aqui. Daqui os caminhões conseguem acessar a rodovia sem problemas e vir para esse canto aqui. E se for o caso, a gente coloca uma usina para cá também, se for o caso. Mas para a parte de lixo eu tenho uns outros planos que vão ser necessários com o desenvolvimento das indústrias. Então, com isso, eu consigo iniciar esse distrito agrícola desenvolvendo essas avenidas e essa mudança da usina de incineração. O que precisa tomar cuidado, tá? Que a gente vai ter que fazer da mesma forma que fez o distrito industrial, é começar a colocar o distrito agrícola aqui, as indústrias de gado e tudo mais aqui para produção,
e esperar elas se desenvolverem um pouco para tirar as indústrias daqui, tá? Porque a gente vai estar colocando indústrias iniciais com nível baixo, e essas indústrias aqui que já estão consolidadas e produzindo bastante, a gente tirar com tudo, vai aumentar o nosso déficit, que vai gerar uma exportação maior de produto, e aí vai cair o nosso faturamento. Da mesma forma que foi feito o distrito industrial, tirando aos poucos, o distrito agrícola a gente vai ter que manter da mesma forma. Diferente do distrito florestal, né, que a gente já pôde tirar aquelas indústrias pequenas, que aqui eles se desenvolvem rápido para produção de bens materiais. Então, eu vou dar início a essas obras aqui, a início a essa construção das avenidas e das vias, e aí volto em breve. Voltando aqui então, já demos início à construção do nosso distrito agrícola novo, que vai ser desenvolvido. Como eu comentei, nessa saída eu fiz a ligação da avenida até esse ponto, utilizando uma avenida de 6 faixas por se tratar de uma entrada e uma saída de 3 faixas, então tá ficando dessa forma a princípio. E aqui uma avenida de 4 faixas somente, que faz a ligação até esse ponto aqui. Ela está sendo bem utilizada, tem bastante carros utilizando ela. Eu estava dando uma olhada, os carros aqui, eles estão a maioria com o seu destino vindo para cá, para essa cidade. Então é como se ele saísse dessa região, aí ele pegasse essa interseção aqui, viesse para cá, utilizasse esse retorno e fosse para lá. Ele está preferindo esse caminho do que pegar a rodovia até aqui, vir para cá e ir para lá. Para ele estar mais curto. Interessante saber isso. Acredito que quando essa avenida continuar para cá, ela vai ser também uma boa opção para quem mora nessa região. Mas vindo aqui, a interseção é simples, eu precisei adquirir mais 2 quadrados do mapa para começar a construção das ruas de terra aqui, que vai ser do nosso distrito agrícola. E para a construção dessas ruas aqui, o que eu precisei fazer? Na parte do terreno, eu nivelei todo ele, porque esse terreno aqui, ele tinha essa mesma queda que tem nessa parte, ele tinha em toda essa parte até lá. E
pelo pouco que eu sei, que eu conheço da criação de gado, que é o foco principal dessa parte aqui, um terreno dessa forma, com uma queda, exige mais do animal, mais esforço do animal subir ou descer essa região, o que gera mais músculo no animal. E até onde eu conheço um pouco ali, isso não é bom ou ideal. Pensando nesse ponto, eu nivelei todo esse terreno para ter uma área plana, aí gerou uma certa diferença de altura para a rodovia, o que pode ser favorável numa ligação de passagens de ruas de um lado para outro por cima ou algo assim. Ou até mesmo se eu quiser expandir futuramente para essa região, é só eu continuar a mesma altura aqui e fazer uma rua por cima aqui, né? Então eu tenho esse espaço disponível para o aumento da criação de gado se for necessário, ou até mesmo para distrito florestal maior se for necessário. A gente tem essas opções aqui. Então, com as ruas aqui, e o que eu planejo para essa área? Eu quero adicionar aqui indústrias somente de gado. Se a gente vir aqui na parte das indústrias especializadas, essa criação de gado vai ser o meu foco nessa região. É o que eu mais pretendo, que eu mais não, mas tudo que eu vou colocar aqui vai ser criação de gado, porque é um dos itens que tem o segundo maior déficit aqui, perdendo somente para a parte do petróleo. E nessa área, o que eu planejo? Eu planejo fazer algo semelhante ao que eu fiz aqui, terrenos com os distritos agrícolas aqui para se desenvolverem, né? E misturado com casas, comércio, escolas. Eu quero fazer uma mescla aqui, talvez locais com mais casas e menos terrenos de construção, mesclar um pouco o tipo de chão, né, que nem aqui é o chão que você vê de gado, né, de área agrícola, e aqui já é um chão que você vê mais na parte florestal. Aqui é o verde próprio do mapa. Aqui é uma textura de chão aqui, então mesclar um pouco dessas partes para não ficar uma área tão carregada como essa, somente com fábricas, mesclar um pouco mais algo semelhante a isso daqui, só que agora numa proporção maior nessa parte aqui. Porém, para tudo isso funcionar, a gente tem sempre aqueles 3 serviços básicos. Na parte de energia, eu quero estar colocando aqui nesse canto uma usina transformadora mesmo, e a gente está fazendo a ligação por poste. E para água e esgoto dessa região, eu vou utilizar o sistema daqui. Vou passar uma tubulação para cá e usar o sistema desse lado da cidade, porque como futuramente a gente vai reformar ali e mexer um pouco naquela área, eu já vou passar tudo para cá. Se precisar aumentar e expandir a captação de água e o tratamento de esgoto, eu já faço desse lado da região, né? A gente tem aqui uma captação de água preparada para adicionar mais bombas, e aqui tem um tratamento de esgoto passível de ampliação. Eu vou fazer a ligação dessa forma aqui mesmo, daqui até essa rua. E aqui eu vou começar a colocar a criação de gado nesses cantos aqui. A um primeiro momento, nós vamos somente preencher todos esses cantos aqui. Vamos preenchendo todos dessa forma aqui, deixando um espaço em volta a princípio, mas colocando tudo em volta aqui, em todas essas áreas, criação de gado. E após isso, aí eu começo a trabalhar um pouco mais na questão de mesclar casas ali, árvores e habitações nessa região. Então eu vou fazer isso, de colocar todas essas criações, e volto em breve. Então aqui eu coloquei as fazendas de gado nessa região. Ficaram aqui no total 3, 6, 9 fazendas de gado. Eu
eu acredito que no painel de produção a gente vai estar vendo o resultado em breve. Nosso faturamento passou dos 100 mil, mas isso é devido a esse hotel voltar a funcionar. Sempre que ele trabalha, aqui aumenta bastante o faturamento, mas ele, como é um edifício não tão requisitado, ele trabalha, depois ele para, ele volta, ele está sempre indo e voltando o funcionamento, e sempre que ele funciona, aqui tem um aumento grande na arrecadação. E aí agora a minha ideia é aqui na beira da avenida construir casas para as pessoas morarem, as que vierem trabalhar aqui, e alguns comércios também para o pessoal não precisar, quem quiser ir comprar o pão não precisar ir para aquela região, para cá ou para outra lá, né? Ele tem um comércio aqui para estar utilizando. Eu deixo esse espaço aqui em volta, eu vou jogar toda a cerca à beira da estrada em breve, mas eu só deixei para quando eu for adicionar as casas aqui em volta e vegetação, eu conseguir ver certinho onde está a rua, e depois eu vou reajustar todas essas cercas próxima da rua aqui. E agora, com a adição das indústrias agrícolas de gado, eu quero continuar a expansão antes de avançar um pouco mais nessa parte, porque como aqui tudo vai começar a produzir e eu tenho que deixar um tempo essas indústrias se desenvolverem para poder tirar aquelas lá, eu quero já começar a fazer algumas ruas nessa parte aqui onde eu tenho disponível para colocar produção de hortaliças, de algodão, de cenoura, para que elas também se desenvolvam e eu consiga tirar as indústrias daqui no próximo episódio. Eu vou começar a construção aqui das ruas de terra, já preparar como eu preparei aqui e volto em breve para colocar as indústrias agrícolas necessárias nessa parte. Então já voltamos. Voltando aqui então com o início das ruas colocadas, eu fiz aqui 3 áreas para poder colocar algumas indústrias. Deixei um espaço grande aqui no meio que eu acho que eu vou fazer mais residencial mesmo para essa região aqui, além dessas partes aqui do começo também. E aqui eu volto a ter partes para colocar indústrias agrícolas a mais. Olhando no painel de produção, o item que a gente menos precisa por enquanto é o algodão. A gente tem uma produção alta, mas não tem um uso tão grande. Se a gente produz aqui 33 toneladas e o superávit está em 23 toneladas, quer dizer que a gente está usando somente 10 toneladas para a produção de produtos. Então, uma indústria que a gente precisa pouco desse material no momento. Já, por exemplo, os grãos, a gente produz 32 e está com déficit de 5. Então, a gente precisa aqui de 37 toneladas por mês no mínimo para poder suprir a necessidade que a gente tem. O gado, por exemplo, estamos produzindo 35 e o déficit está de 8 aqui. Então, a gente precisa produzir 43 toneladas por mês mais ou menos, para poder atender o que a cidade precisa. Então nesse canto que tem menos área, eu planejo colocar o algodão, porque como eu não preciso de tanta produção, eu vou dedicar a menor área aqui. Então na indústria especializada, a parte de algodão, eu vou colocar ela aqui. Então aqui tá as 3 indústrias de algodão. Essa parte aqui que eu estou considerando que ela vai ficar maior, ela pode vir até aqui, é a parte que eu quero fazer com grãos. Então se eu vim aqui no cultivo de grãos, eu vou colocar essa indústria aqui e vou fazer em volta. Aqui, com essas 2 indústrias de grãos adicionadas, como eu comentei, eu vou expandir para esse canto a parte de grãos, só que agora para colocar a parte de hortaliças, que seria o último item, eu vou precisar adquirir esses 2 quadrados do mapa, uma manutenção de 41 mil, o que vai agregar aqui uns 2 mil de manutenção por hora. Nossa arrecadação está em 170 mil. As nossas indústrias aqui estão arrecadando 4 milhões por mês.
A parte de veículos é que está a maior arrecadação aqui, seguido da parte de eletrônicos, né? A parte de lenha nos gera lucro, a parte de gado nos está gerando lucro, a parte de carvão de pedra tem um pequeno lucro aqui também, a de algodão também tem um lucro grande aqui, a de petróleo nós não temos e a de hortaliça também gera um lucro grande aqui de 29 mil, a de grão um lucro de 19 mil somente. Então aos poucos a gente vai ver que essas matérias-primas que a gente está colocando nesse distrito agrícola vai ajudar a aumentar essa arrecadação. A arrecadação aqui agora voltou no 100 mil. Acredito que houve algum pico aqui de arrecadação que chegou àqueles 170 mil, mas a nossa arrecadação com indústria ainda continua nos 4 milhões e 700 mil. Provavelmente essa questão da taxa que a gente vai começar a diminuir ao longo do tempo, quando isso aqui chegar a uns 150 mil por hora, 200 mil por hora, facilmente a gente pode diminuir aqui os impostos, que ainda vai se manter saudável essa arrecadação, mas isso é um planos futuros. Então aqui com a aquisição do mapa, agora eu preciso ainda mexer no relevo para deixar um pouco mais reto esse lado aqui, porque a nossa ideia é que essa avenida aqui, ela venha mais para cá, com algumas curvas aqui para não ficar algo tão reto, e deixar ela preparada para uma saída aqui. E aí fazer uma interseção aqui. Isso daqui, como vai sair daqui, vai passar por reformas. Então talvez essa avenida e uma interseção um pouquinho mais elaborada para ela poder ter acesso para esse distrito e para as rodovias seja necessário. Mas nós podemos aqui, ó, ligar sem problemas essa avenida nessa rua, o que faz que facilite os caminhões de lixo aqui nesse momento. Porém, essa usina de incineração logo ela vai sair daqui, como eu comentei, e passar para aquele canto. Eu ainda não vou fazer isso nesse episódio. Agora o que eu quero fazer aqui, esse canto eu pretendo fazer com hortaliças, deixar todo dedicado para grãos essa parte, algodão, hortaliças e gado. Então aqui agora eu vou acertar um pouco o relevo, fazer as ruas e volto para a gente colocar as indústrias hortaliças nessa região. Então já voltamos em breve. Então tá aqui as ruas já adicionadas. Na parte do relevo eu deixei ele plano mais nessa região. Aqui o distrito de energia, se eu precisar, e com certeza eu vou precisar no futuro de uma segunda planta de energia solar, eu pretendo que seja desse local aqui. Então a gente já pode até deixar o nível um pouco mais alto sem problema. Um acabamento interessante. Eu deixei aqui também na parte do relevo essa parte plana com a rodovia, porque como eu comentei em alguns episódios anteriores, o trilho de trem de passageiro, a minha ideia é fazer um acesso que venha para cá, talvez uma estação aqui, ou esse trilho de trem vir até aqui. Eu estava pensando também para que ele fique perto da avenida onde vai ter o bonde. E aí a pessoa chega aqui de bonde, pega o trem e vai para as outras regiões futuramente. Por isso que aqui está um pouco plano para essa região, por isso que eu não expandi tanto essa área aqui. E aqui então na parte de indústria especializada nós vamos na hortaliças e eu vou preencher essas áreas tudo com empresas de hortaliça. Então, colocado aqui as indústrias hortaliças agora nessa região, com 5 indústrias hortaliças aqui nessa parte. E com isso, o nosso distrito agrícola dá início. Uma grande parte de gado, algodão. Aqui nós vamos expandir por uma grande região de grãos e aqui uma parte de hortaliças que ainda pode expandir um pouco para cá, trazer ao limite nessa parte de baixo aqui futuramente seja interessante, mas para cá também
talvez aconteça, mas com isso nós damos início. Porém, para isso funcionar, e com certeza você pode ter percebido enquanto eu fazia essas construções, essa área não é toda uma área fértil. Uma área fértil, se a gente olhar aqui no painel de informações, nos recursos naturais, existe terra fértil nessa cor aqui meio amarelada. E essa terra fértil é a terra para produção agrícola. Então essas indústrias precisariam estar em cima dessa área. Não, por exemplo, como a indústria de gado, que ela está aqui no canto, não tem nenhuma terra fértil para ela. Ou até mesmo a indústria de hortaliças que está em cima do petróleo. E por que eu fiz assim? Porque no jogo aqui eu estou trabalhando com um mod que nós podemos adicionar terra fértil ou tirar a parte de petróleo. E aí com isso eu consigo controlar aonde eu quero que a região agrícola seja feita. Então aqui é somente eu adicionar terra fértil que essa área aqui vai ter a sua função de produção otimizada. Aqui também no caso, né? Por isso que eu tô construindo dessa forma. Caso você não tenha o mod, eu vou deixar o mod aparecendo na tela que faz esse recurso. Você tem que buscar no seu mapa onde tem terra fértil e construir a sua região agrícola nessa terra fértil, diferente de como eu estou fazendo aqui. E a parte de petróleo que tem aqui eu vou até tirar para não atrapalhar a questão agrícola aqui. Eu vou tirar toda essa região de petróleo aqui de perto. Então por isso que aqui no começo do jogo essa região agrícola ficou nessa área, porque eu desenvolvi toda ela em cima da terra fértil que já existia no mapa. Agora com isso as indústrias vão começar a produzir melhor, vão produzir com mais eficiência, vão trazer mais produtos e vai melhorar o nosso painel de produção. Olhando aqui, o gado já está em superávit, a hortaliça já está em superávit, o superávit do algodão aumentou e os grãos aqui, o déficit já está quase zerando. Então esse foi o início do nosso desenvolvimento da área agrícola. Um último ponto que está faltando aqui, que eu já quero fazer no fim desse episódio, é que essa usina de incineração, a gente desloque ela para cá. Eu vou colocar ela aqui na avenida mesmo, eu pretendo fazer alguma área aqui no meio somente para ela, mas vamos colocar ela aqui na avenida a princípio, tirar esses postes de energia e aqui eu tenho que fazer uma ligação de poste de energia para que a energia gerada pela usina de incineração ela vá para nossa rede. Então eu fiz algo provisório aqui agora, depois eu vou trabalhar um pouco melhor, deixar dedicado a essa usina de incineração. E aqui tem uma área de poluição de solo nessa parte aqui. Eu reparei que no Distrito Velho, onde tinha muita indústria, a poluição saiu. Aqui tem pouca, tá? Eu acredito que isso daqui vai sair logo. Essa poluição, ela sai com o tempo, pelo que eu percebi. Então, entre esse episódio e o próximo, eu vou deixar o tempo passar um pouco aqui. Nossa arrecadação está em 137 mil. Isso é muito bom. Mas o hotel está funcionando. Eu quero ver essa arrecadação sem aquele hotel estar trabalhando, tá? Como eu comentei, eu quero deixar o tempo passando um pouco para essa poluição sair daqui. Com isso, a gente conseguir expandir a parte de grãos nessa região aqui, deixar essas indústrias se desenvolverem um pouco aqui, armazenar um tanto de material para a gente poder destruir essa região e passar toda ela para cá. Para esse episódio aqui, para finalizar ele, eu também quero comentar algumas coisas em relação à construção desse canto que eu atento e eu acho que é legal de passar de dica. Por exemplo, nessa região, as construções agrícolas eu evito colocar duas próximas na mesma rua. Por exemplo, aqui eu tenho essa construção nessa rua, essa construção está em outra rua. Por que eu não coloco ela aqui, por exemplo? Porque todo o trânsito que essa construção gerar para buscar material, chegar a pessoas e tudo mais, vai vir nesse ponto. E nessa daqui vai vir nesse ponto. Se eu coloco essa construção nessa rua, vai vir nesse ponto. E aí vai gerar o que? Essa rua vai ficar com muitos pontos de entrada e saída de caminhões ou de pessoas e pode gerar um trânsito. Então eu distribuo em ruas diferentes
para que esse trânsito se espalhe em várias ruas. Então, o caminhão que vai vir aqui, ele vai vir aqui e vai acessar para cá. Então, aqui vai ter uma parada, aqui vai ter outra, nessa rua aqui tem outra, nessa rua tem outra, nessa rua tem outra. Eu tento distribuir as indústrias buscando cada uma em uma rua diferente. E também aqui, como é uma área de não tanto tráfego e por ser ruas de terra, as pessoas não dão prioridade por passar por aqui, eu evito cruzamentos também, tá? Eu deixo rotatórias para que a pessoa não pare, ela chegue e já faça o retorno e vá lá, ela não vem aqui, pare na esquina e vire. Fica um fluxo um pouco melhor para quem está transitando aqui na parte de dentro, tá? Então esses dois pontos eu busquei fazer em toda essa região. Então para esse episódio foi isso. Para o próximo episódio a gente vai continuar no desenvolvimento dessa parte. Entre esse episódio e o próximo, como eu comentei, eu vou desenvolver um pouco mais aqui. E no próximo episódio a gente vai trabalhar com a exclusão desse distrito, começar a colocar algumas casas aqui nessa parte para desenvolver um pouco mais essa região na parte de habitação e também expandir essa parte dessa cidade até aqui para construir mais residências. Agora, uma vez que a gente tem um pouco mais de emprego nessa região, a gente precisa de mais pessoas aqui próximo. Então a minha ideia é expandir aqui e trazer até aqui, o que vai fazer com que a gente já complete um pouco mais essa região de casas aqui que está ficando. E entre esse episódio e o próximo também eu posso estar decorando um pouco mais essa região, preenchendo com casas, fazer uma vegetação aqui para preencher mais essa parte do mapa. Então é isso. Eu espero que tenha gostado. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Até uma próxima e valeu!